Fala pessoal, vamos aí a mais um vídeo sobre limite e função. Vamos ao enunciado. Esboce o gráfico da função e use-o para determinar os valores de a para os quais o limite da função de x, para x tendendo a a, existe. A função de x é igual a uma função por partes dada 1 mais x, se x menor que menos 1. X quadrado, se menos 1 menor ou igual a x e x menor que 1. 2 menos x, se x maior ou igual a 1. Bom, então primeiramente precisamos construir essa função, que é dada por partes. Então vamos aí esboçar o gráfico dessa função. Vamos aí fazer os eixos, eixo x, tá? Dividir certinho aqui. Pegar aqui agora o eixo x. Façam o gráfico com a régua para ficar bonito aí e fácil de identificar. Então temos aí eixo y, eixo x. Vamos colocar alguns números aí. 1, 2, 3. Não precisa muito. Os valores lá é baixo. X está variando entre menos 1, 1 e 1. Tá? Eu vou colocar aqui 1, 2, 3 positivo. Menos 1, menos 2, menos 3. Vou colocar aqui para baixo, menos 1, menos 2 e menos 3. Bom, montamos aí o eixo, agora vamos montar a nossa função por partes. Primeira parte, a gente tem aí 1 mais x, se o x for menor que menos 1. Então eu vou vir aqui no menos 1 e vou desenhar aquela função só para trás desse valor. Por quê? Ele está dizendo que é menor. Então vamos começar a partir dele. Se o x for menos 1, vamos ter 1 mais menos 1. 1 mais menos 1 é 0. Como aqui o x tem que ser menor apenas e não é igual a menos 1 e deu 0, aqui exatamente no menos 1, que deu 0, vamos colocar uma bolinha aberta. Aí, se a gente pegar x menos 2, 1 menos 2 dá menos 1. Então, menos 2 vai dar menos 1. Temos outro ponto aqui. Aí, pegar um menos 3, mais um ponto aí. 1 mais menos 3 vai dar menos 2. Então, quando for menos 3, vai dar menos 2 para o y. Ou seja, isso aqui representa a equação de uma reta. Então, a partir desse ponto aqui, podemos traçar a equação da reta. Que reta é esta? É x mais 1. E ela vale só até o x chegar em menos 1, porque é para x menor que menos 1. Depois temos x quadrado. Essa função vale entre menos 1 e mais 1. Então vamos pegar lá. Se o x for menos 1 ao quadrado dá mais 1. Vou pôr aqui um pontinho. Como aqui é menor ou igual, ou seja, menos 1 é menor ou igual a x. Como é igual, aqui nesse ponto que eu vou marcar a bolinha fechada. Aí eu vou pegar, se o x for 0, 0 ao quadrado, 0. Então eu sei que passa por aqui a função. E vou pegar o x, o outro extremo, 1. Se o x for 1, 1 ao quadrado dá 1. Só que toma cuidado, aqui ó, é menor apenas que 1. Então a função não está definida. Então eu tenho que colocar aqui ó, bolinha aberta. E aí entre esse espaço eu desenho a minha parábola, né? Que é x quadrado. Desenhe aí, essa função aqui é x quadrado. E a última parte, 2 menos x. Para x maior ou igual a 1. Então, eu vou vir aqui no 1, vou pegar, aplicando 1. 2 menos 1 dá 1, ou seja, dá nesse ponto.
Então a bolinha que estava aberta devido ao x², agora ela vai ficar pintada. Por quê? Porque aqui é maior e igual a 1. Então, como deu 1, está definido. Se eu pegar x igual a 2, 2 menos 2, 0. Então, o próprio ponto está aí em cima do 2 e em cima do eixo x. Se eu pegar x3, 2 menos 3 dá menos 1. Então, quando for 3 o x, o y dá menos 1. Que também representa uma equação de uma reta. Então, com esses 3 pontos aqui, podemos aí traçar a reta. Quem é essa reta? Essa reta é 2 menos x. Então, esse é o gráfico da função f de x. Agora, a gente pode responder a pergunta que ele faz. O que ele faz? Determine os valores de a para os quais o limite da função de x existe, tá? Para x tendendo a a. Então, limite da função de x para x tendendo a a. O que é o limite existir? É quando os limites laterais são iguais. Então, quando eles são iguais? Quando a função vem pelos dois lados e dá o mesmo valor. Então, quando a gente tem uma curva contínua, o limite existe. Por exemplo, se eu vier aqui ó, por esse lado e por esse lado, e bater nesse ponto, vai dar menos 2. Se eu vier por esse lado e por esse lado, vai dar menos 1. Tá? Então, se eu vier na função inteira, vai bater aí onde ela é contínua. Se eu vier aqui no 1, para x tendendo a 1, quando eu venho aqui, dá 1 aqui. Quando eu venho por esse lado, dá 1. O único lugar na nossa função que o limite lateral não é igual é para x menos 1, ou seja, por quê? Porque se eu venho pela direita, o valor da função dá 1. Se eu venho pela esquerda, o valor da função dá 0. Então, aqui, para x tendendo a menos 1, não existe. Então, ele quer saber quais os valores de a para os quais o limite existe. Então, podemos responder como sendo o limite da função de x para x tendendo a a existe para qualquer valor de a, exceto para a igual a menos 1. Ou seja, quando a vale menos 1, ou seja, quando for limite da função de x para x tendendo a menos 1, o limite da função não vai existir. Por quê? Porque os limites laterais são diferentes. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Se gostou, não esqueça de deixar um like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva por favor. E eu agradeço por ter assistido até o final. E eu vejo você num próximo exercício. Obrigado.